fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe e te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo, porque esse é o único objetivo do canal. Eu não sei se alguma vez você já se sentiu às vezes um pouco frustrado porque Deus disse alguma coisa para você e está demorando para acontecer, ou talvez Deus te deu um direcionamento e aí apareceu uma oportunidade para você, mas você não conseguiu ser chamado para fazer não foi chamado para assumir aquela oportunidade, aí você vai se chateando de Deus. Eu queria falar um pouquinho com você nesse contexto, bem rapidinho hoje. Queria falar com você sobre a importância de nós sabermos esperar no lugar secreto. Em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 4, diz o seguinte: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Agora, alguns estudiosos vão dizer que Davi, quando ele foi ungido rei, ele estava entre os 14 e 16 anos, talvez mais provável ali no 16. Então, de 16 para 30 anos, quando ele assumiu realmente o reinado de Israel, nós estamos falando de 14 anos de espera. E grandes homens de Deus passam muita parte do seu tempo escondidos em Deus, para então ter impacto eterno. Então, pensando nisso, eu queria falar com você a primeira coisa. Davi levou cerca de 14 anos para assumir o seu chamado. Grandes homens de Deus demoram para assumir publicamente aquilo que Deus tinha. Jesus começou com 30 anos o seu ministério público. Davi, com 30 anos o seu reinado. O apóstolo Paulo, uns vão falar que ele ficou pelo menos 3 anos e meio depois do momento da sua conversão, até quando ele assumiu o seu ministério público. Então, quero dizer que também faz parte de alguns homens de Deus esperar um tempo certo. Existe um tempo que Deus está formando o caráter dele em nós, que está formando frutos em nossa vida, que está transformando, está nos ajudando a arrepender, a abandonar pecados, a nos tornarmos homens de Deus. Por isso que é importante nós nos mantermos fiel ao lugar secreto, ainda que aquilo que Deus disse parece que nunca vai chegar, né? Tá passando 1, 2, 5, 6, 10 anos, mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus tem um chamado na sua vida e um propósito, eu creio que Deus tem isso individualmente para cada um de nós. Espere o momento, continue no lugar secreto. A segunda coisa, ficar no lugar secreto ou ficar sem fazer nada. O que a gente tem que fazer? Ficar no lugar secreto não é a mesma coisa do que ficar sem fazer nada. Eu repito, ficar no lugar secreto, ficar escondido em Deus, não é a mesma coisa do que ficar sem fazer nada. Talvez o propósito de Deus em nossa vida não se aproxima de se cumprir porque estamos jogando fora a nossa vida e achando que estamos esperando em Deus. Então, não é ficar moscando, não é ficar gastando a sua vida em séries, em videogames, em coisas sem sentidos, enfim, tem vários tipos de exemplo que eu podia dar, ficar nas redes sociais, ficar fazendo um monte de coisa que talvez Deus não te chamou para fazer ou não é para aquele momento. Então, se Deus disse que vai fazer algo na sua vida, e eu creio que Ele diz ou vai dizer ou Ele já disse, você precisa ser intencional, usar o seu tempo para se preparar. Lembra que Davi, ele não ficou deitado lá no pasto com as ovelhas até que passou 14 anos, ele foi rei, não. Ele foi servir Saul, ele foi tocar a harpa para os espíritos imundos sair de Saul, e ele começou a ver como que Saul era o rei de Israel, como se portava como rei. Ele foi enfrentar Golias, ele matou o leão, ele matou o urso num lugar secreto, depois ele teve que fugir de Saul. Enfim, a jornada de Davi é uma jornada bem complexa e grande, mas uma coisa é certa, ele não ficou sem fazer nada. Com certeza, talvez ele pode ter desanimado, ele pode ter sentido algumas coisas, pois eu acho que eu nunca vou ser rei, será que o profeta Samuel acertou, alguma coisa do tipo? Ele pode ter passado alguma dessas coisas na cabeça dele, mas ele continuou firme. Então nós precisamos continuar firme, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, servindo em nossas comunidades locais, nos dedicando e esperando, porque tudo isso faz parte da formação do caráter para aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas uma coisa que eu queria refletir com você é que hoje em dia, na nossa realidade, o talento e a internet podem te lançar, pode te fazer explodir. Nem sempre o talento ou muitos seguidores é um sinal da aprovação de Deus. Toma cuidado, nem sempre o talento ou muitos seguidores é um sinal de aprovação de Deus. Isso não quer dizer que Deus não irá usar essas coisas, mas que devemos ter um cuidado redobrado para que não caminhemos para a nossa destruição. Ambos, o talento e muitos seguidores, junto com a aprovação de pessoas erradas, pode nos levar a uma independência de Deus, como se nós tivéssemos a resposta para tudo e dizermos, eu sei como faz, não preciso de ninguém falando em mim, blá 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 blá. Então, o problema não é você ser talentoso ou ter muitos seguidores ou estourar, explodir nas redes sociais.
Isso não é o problema. O problema é quando você confia nisso em vez de confiar em Deus. E muitas das vezes hoje, como eu disse, na nossa realidade é muito fácil uma pessoa explodir assim da noite para o dia, você viralizar, como a gente diz. E isso não quer dizer que é um sinal da aprovação de Deus. Pode ter sido Deus, mas também pode não ser Deus. Então por isso que é importante nós estarmos numa comunidade local, nós temos pastores, nós temos líderes falando a nossa vida, ó, calma aí, não vai por esse caminho, repensa aí, espera mais um pouco, abaixa a bola, você não é isso. Por quê? Porque, por exemplo, se você colocar o Cristiano Ronaldo em um time de futebol aqui do Brasil no São Paulo, você acha que vai chegar um cara da base do São Paulo e falar: Cristiano Ronaldo, você tá chutando errado com a perna esquerda? Claro que não. E outra, você acha que o Cristiano Ronaldo vai falar assim, ele treinou tanto, ele fala assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, dá licença que eu não preciso de ajuda. Então o nosso talento com Deus, poxa, eu já preguei tantas mensagens, Espírito Santo, eu não preciso de você falar nada, eu vou e faço, eu já sei fazer, nossa, eu já cantei tanto, eu canto tão bem, Espírito Santo, eu não preciso da sua ajuda, pode deixar que eu canto, se eu sei como faz o louvor. Não, eu toco tão bem, eu limpo tão bem, eu faço tudo tão bem que eu nem preciso do Espírito Santo. E não é isso. Se você parar para pensar, antigamente, numa geração anterior à minha, as Assembleias de Deus, bem conhecida, ela sempre era conhecida por dar oportunidade, e dava oportunidade para quem? Para todo mundo. Então, o irmão tal vem aqui trazer uma palavra, oportunidade. O irmão tal vai louvar um hino, oportunidade. E dava-se oportunidade a todos, independente do talento. Hoje não. Hoje as pessoas que têm talento, as pessoas que são melhores, elas têm as oportunidades muito maiores na mão dela. Só que isso não quer dizer, como eu disse, que Deus está provando. Então, se você é uma pessoa talentosa, use isso para a glória de Deus. Dependa de Deus. Busque a Deus todos os dias no lugar secreto, para que o seu talento não dirija a sua vida. E se você é uma pessoa que não tem tanto talento assim, continue desenvolvendo o seu caráter, porque Deus também usa pessoas simples, Deus também usa pessoas, entre aspas, comuns para fazer algo extraordinário. Então não troque o lugar secreto por nada. Espere o propósito de Deus na sua vida. Se está demorando, não tem problema. Grandes homens de Deus na Bíblia também demoraram, mas não fique sem fazer nada. Não gaste a sua vida mudando de tela, televisão, assistindo YouTube, assistindo só basquete. Não gaste a sua vida fazendo essas coisas, ainda que essas coisas podem ter um proveito em distração em certo ponto da nossa vida. Gaste a sua vida pegando a Bíblia, orando, buscando Jesus, edificando a sua família, edificando a sua casa, cuidando do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido, seja que for. Gaste a sua vida tentando crescer sendo um homem de Deus, abandonando práticas pecaminosas e se arrependendo. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Obrigado. Você que tem inscrito aí no canal, compartilhado os vídeos, deixado comentário, faz isso aí que ajuda o YouTube a mandar para mais pessoas. Isso também abençoa a minha vida. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas curtindo, compartilhando, deixando comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.